Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Victor Souza, falando diretamente do dia 4 de dezembro de 2025 e está começando mais um episódio do Midcast Política. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional, com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. E hoje aqui comigo temos ela, Thaís Kisuki. Tudo bem, Thaís? É muito trololó, Victor Souza. Seguindo a nossa apresentação, temos ele, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Cara, tamo aí, o podcast mais tapado da podosfera. O que mais tem piada interna que os ouvintes ficam assim, porra, por que eles estão fazendo essas referências? Ninguém entende nada, é essa a nossa vida. Seguindo aqui a apresentação, temos ele, Diego Esquinelo. Tudo bem, Diego? Tem Game of Thrones e tem Game of Tronos. E fechando nosso quinteto de hoje, ela, Ana Raíssa. Tudo bem, Ana? Tudo bem, meu sonho sempre foi alguém pagar pra me ouvir falar e é o que acontece nesse podcast, eu amo estar aqui. Muito que bem, vamos agradecer todos eles no final do episódio, inclusive Ana Raíssa. E sem mais trololó, vamos agora para o nosso primeiro bloco. Bom, vamos lá. O governo Lula continua colecionando vitórias e intensificando amizades e inimizades. Na semana passada, comentamos que o Lula sancionou a nova lei que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5.000, uma de suas principais promessas de campanha. Paralelamente, novos estudos, como a nota técnica número 120 do IPEA, publicada no final de novembro, reforçam a estratégia social do governo. Os indicadores apontam que o Brasil vive seu melhor nível social desde 2012, com 8,6 milhões de pessoas saindo da pobreza e os melhores resultados sociais desde o início do Plano Real. Já o debate sobre desigualdade social e concentração de renda no Brasil ganha força com um relatório divulgado nesta última segunda-feira pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, mostrando que o 1% mais rico concentra 37,3% da riqueza declarada, dado que alimenta o apelo por mais progressividade tributária e o nosso bom e velho lema, tem que dilapidar as fortunas. E aí eu queria perguntar para vocês se vocês viram o pronunciamento do Lula, antes de continuar aqui apresentando o primeiro bloco, se vocês viram o pronunciamento do Lula, né, sobre a isenção do imposto de renda, e se vocês viram ou não viram, que tal fazer um react aqui durante a gravação do pronunciamento dele, que foi muito bom. Mas vai ter urna eletrônica depois? Só quero se tiver urna eletrônica para apertar e ouvir o trelelê. Ano que vem, Diego, vai ter. Não, cara, olha, inclusive já tenho aqui a minha urna eletrônica pessoal, comprei uma réplica da urna eletrônica para toda vez que o Lula aparece na TV, eu faço o piriri em casa, não só assistir o pronunciamento, como assistir ao vivo, estava diante da TV, o Lula apareceu, abri a janela, gritei, Lula! E aí continuei a assistir, e depois de 30 segundos eu tive que gritar Lula de novo, eu já estava quase saindo de casa com uma estrela gigante do PT no ombro. Olha só que beleza. Está na tela aqui. Brinca, mas quando eu assisti ao vivo, tinha um vizinho gritando Lula. E era Rodrigo Hipólito. Era eu. Tinha um vizinho gritando olê, 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 olá, Lula, Lula. E aí, vamos assistir um pouquinho aqui, fazer um react do pronunciamento do Lula, porque foi um pronunciamento muito importante e com vários pontos que eu acho que vale a pena a gente repercutir aqui. Posso dar play aqui? Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Vambora. Minhas amigas e meus amigos, o Brasil mudou nessa última semana. Pela primeira vez, mais de 100 anos após o início do imposto de renda, privilégios de uma pequena elite financeira deram lugar à conquista para a maioria do povo brasileiro. Na última quarta-feira, dia 26 de novembro, assinei a lei que acaba com o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Uma proposta do nosso governo, que foi aprovada pela Câmara e pelo Senado por unanimidade e que agora passa a valer já em janeiro de 2026. Se você ganha até R$5.000 por mês, dezembro será o último mês que você terá desconto do imposto de renda no contra-cheque. E essa mesma lei reduz o imposto de quem recebe entre R$5.000 e R$7.350, que agora vai pagar menos do que pagava. Com zero de imposto de renda, uma pessoa com salário de R$4.800 pode fazer uma economia de R$4.000 em um ano. É quase um 14º salário. E o mais importante, a compensação não virá de corte na educação ou na saúde, mas da taxação dos super ricos, que ganham mais de R$1 milhão por ano e hoje não pagam nada ou quase nada de imposto.
Estamos Sobrou falando esse de item, 0,1% da população. De gente que ganha 10, 20, 100 vezes mais do que 99% do povo brasileiro. Cara, dar uma pausa aqui. O trecho, quando ele começa falando que foi uma proposta do governo até a taxação dos super ricos, tem perto de 1 minuto. Eu até fiz esse recorte e postei no nosso perfil lá do Blue Sky. Pra mim, é o resumo perfeito e com a pessoa perfeita pra fazer esse resumo sobre a proposta. Ele elenca tudo, que foi a proposta do governo, que foi aprovado por unanimidade pela Câmara e pelo Senado, ou seja, engloba também a Câmara e o Senado nesse grande pacto pela aprovação. Diz que vai isentar quem tem que isentar e diz quem vai pagar a conta. Cara, assim, foi pra mim irretocável, era o tipo de conteúdo que tinha que ser propagado em todos os grupos de Zap, em todos os lugares que você puder, que ano que vem tem que divulgar também massivamente essa situação, porque eu volto a repetir aqui, não vou cansar de repetir isso até ano que vem. É a proposta mais importante desse governo Lula 3 e realmente vai ser uma transformação a partir do ano que vem. Acho que a gente ainda não tem muita noção disso e eu já prevejo assim, a galera fazendo meme, tirando fotinho do contra-cheque, sem o desconto lá do imposto de renda, óbvio, né, tampando ali os valores e tal, e eu acho que é muito importante essa sequência que o Lula fez, esse 1 minuto, e até esse ponto aqui do discurso, pra mim, irretocável. Não, gosto muito, Vitor. Inclusive, gosto dele ter começado com assinei, que ele coloca isso na primeira pessoa, isso é importante, assim. Então, você junta o assinei com a proposta do governo, que foi aprovada. Então, meio que não tem também como o Congresso criticar, porque você fala, foi aprovado por unanimidade, mas é uma proposta do governo. Gosto de como que o vídeo, os cortes do vídeo também, ele fala e mostra ele assinando, mostra o evento, isso dá uma sensação de realidade pra coisa, que funciona muito bem. Gosto também do modo como que a gente está com esse enquadramento, que é quase como o que a gente sempre se acostumou a ver em filmes grandiosos de Hollywood, do presidente dos Estados Unidos falando para o mundo sobre alguma grande transformação. A gente tem Luiz Inácio Lula da Silva como presidente do planeta, com o mapa mundial ao fundo, mostrando, eu não estou falando só para os brasileiros, estou falando, eu sou uma figura maior que isso, estou com o mapa mundial ao fundo, gosto dessa importância, sabe, essa grandiosidade, essa música de fundo que nos auxilia a perceber o que ele fala, que não entra em conflito com a fala dele. O terno bem cortado é uma coisa assim que eu fico pensando que eu nunca tinha notado quanto, durante aqueles 4 anos, eu senti saudade de ver um homem com um terno bem cortado. E aí, quando eu vejo Luiz Inácio com esse terno, com essa camisa branca, com essa gravata, com essa barba sentada corretamente no rosto dele, sabe, com uma maquiagem bem feita, uma boa expressão, um bom gestual com as mãos, eu fico muito feliz de ver esse homem num terno bem cortado. Será que esse é o clone? Qual é o número desse clone do Lula? Porque eu reparei nesse pronunciamento dele que o olhinho dele tá mais aberto, né? Porque ele fez aquela correção das pálpebras. Esse é o 13. É o 13, né? Esse é o 13. É por isso que ele é tão perfeito assim. A minha única tristeza é o clone de chapéu ter sido péssimo, porque a skin tava perfeita. Poxa, né? Só tem dinheiro pra fazer uma coisa. Ou acerta no visual, ou acerta no... Junto com o do de boné, né? O de chapéu junto com o de boné não tem que cobrir a cabeça não, porque aí interfere, né, o chip ali. ainda estamos no 5G. Se fosse na China, não tinha esse problema, mas a gente ainda tá no 5G. Exatamente. Vamos continuar aqui então. E que vai contribuir com 10% do imposto sobre a renda para dar um alívio às famílias que trabalham, lutam e movem este país. 140 mil super ricos, pagando um pouco mais para que muitos milhões de brasileiros e brasileiras deixem de pagar. Mais do que uma correção da tabela do imposto de renda, a nova lei ataca a principal causa da desigualdade no Brasil, a chamada injustiça tributária. Minhas amigas e meus amigos, ao longo de 500 anos de história, a elite brasileira acumulou mais e mais privilégios, que foram passados de geração em geração até chegar ao dia de hoje. Entre os muitos privilégios, talvez o mais vergonhoso seja o de pagar menos imposto de renda do que a classe média e os trabalhadores. Quem vive do suor do seu trabalho e constrói de fato a riqueza deste país paga até 27,5% de imposto de renda. Já quem vive de renda paga apenas 2,5% em média. Pausa aí, Vitor. Vira o tempo de tela que deu no motociclista, no entregador. As outras profissões aparecem assim, vapo, pedreiro, não sei o quê, o farmacêutico, mas o entregador ele fica aí, ó, uns 3 segundos para dar bem
Pra dar bem o tom, né, cara? Não, e o que eu gostei desse... detalhes que fazem a diferença. O que eu gostei desse trecho é que ele continua falando do tema, mas bate nos super ricos, né? Porque ele fala que os super ricos vão pagar, os super ricos têm que pagar, que eles estão errados em acumular tanta riqueza, e diz que eles pagam menos imposto do que quem tá sendo descontado agora. Então, assim, sequência pra mim até agora é irretocável. Não, e esse ponto ali que eu acho crucial para uma compreensão da sociedade brasileira, que é afirmar que, olha, as pessoas, essas pessoas super ricas do Brasil de hoje, essas famílias, isso aqui é herança atrás de herança, atrás de herança, atrás de herança. Então, quando a gente fala de acúmulo de privilégio, a gente fala do pessoal que está explorando desde 500 anos atrás e continua acumulando e nunca pagou nada. E pela primeira vez na história desse país vão pagar alguma coisa. E eu acho muito interessante, muito importante ele falar, olha, você paga até 27,5% de imposto de renda. Essa pessoa aí que ganha mais dinheiro num mês do que você vai ganhar na sua vida toda, ela não paga nada, ou ela paga muito menos do que você, proporcionalmente. Então, assim, é importante para ver se o povo acorda, deixa de ser otário, porque você que trabalha todo mês e ganha um salário que você mal consegue se sustentar, você ser contra isso é você fazer papel de otário. É isso aí, Tatsuki. Como diz a nossa vinhetinha aqui, né? Nossa vírgula sonora. Tem que dilapidar as fortunas. Exatamente. Vamos seguir aqui, então. Já quem vive de renda paga apenas 2,5% em média. Quem mora em mansão, tem dinheiro no exterior, coleciona carros importados, jatinhos particulares e jet skis, paga 10 vezes menos do que uma professora, um policial ou uma enfermeira. Imagina uma pessoa lutar para ter uma moradia digna, andar de ônibus, se esforçar para comprar um carro e pagar 10 vezes mais imposto de renda do que os bilionários do nosso país. E desculpa parar de novo, mas aqui ele continua enfileirando, porque ele cita a professora, cita o policial, cita a enfermeira, que são profissões na base ali da sociedade, né? E que todas elas envolvidas recentemente em polêmicas, né? O piso nacional da enfermagem, a questão dos policiais, não precisa nem dizer, as professoras por conta de tudo que a gente vê ao longo dos últimos anos em relação à educação. E aí ele continua batendo nos bilionários, falando que é inaceitável. Então, assim, ele vai dizendo assim, ó, o bilionário não paga imposto. Aí depois ele diz, o bilionário não paga imposto, porra. Ó, você tá escutando? O bilionário não paga imposto e você paga. E ele continua os 6 minutos de vídeo batendo nisso até você entender, cara. É muito bom. E esse jet ski aí foi um aceno ao Boulos. Foi, ó. Ia falar isso. Essa foi pra você, Guilherme. Isso é inaceitável. Era preciso mudar. E nós estamos mudando. Minhas amigas e meus amigos, a partir de janeiro do ano que vem, o que hoje é desconto no contra-cheque vira dinheiro extra no bolso. Para viajar com a família, comer o que mais gosta, comprar presente de Natal para os filhos, quitar uma dívida, adiantar uma prestação, comprar uma televisão com tela maior para ver a Copa do Mundo ano que vem. Esse alívio no imposto de renda significa mais dinheiro no bolso, que significa maior poder de compra, que significa aumento no consumo, que faz a roda da economia girar. A Receita Federal fez Falar com uma coisa que eu gosto aí. Gosto muito desse trecho. Gosto particularmente desse trecho, porque é um dos momentos em que ele dá uma perspectiva de futuro imediato para a população. Então ele mostra que, olha, a partir disso, a gente não está pensando agora só em médio e longo prazo. Não é uma mudança que ela vai fazer diferença para você daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Não. Se você quiser, você, ano que vem, pode comprar uma televisão nova. Se você quiser, você pode comprar presente, você pode gastar isso com comida. Então isso te dá uma perspectiva muito imediata. Pô, a partir agora de 2026, eu vou ter realmente uma grana a mais. Então você coloca a coisa de modo bem mais concreto ali. E de maneira leve. Que é isso, você falar que você pode comprar uma televisão nova para assistir a Copa do Mundo, cara, isso mexe, assim. Queira ou não, isso mexe. Você pensar que, olha, eu não tô falando mais de obrigações, eu não tô falando mais de diminuir o sofrimento, eu tô falando de prazer, eu tô falando da vida valer a pena, eu tô falando de comer uma comida gostosa, eu tô falando de ver as crianças felizes porque ganharam presente, eu tô falando de ter alívio na minha vida, eu tô falando de poder aproveitar. E isso é um tipo de coisa que me parece que faz uma diferença gigantesca no nosso discurso. A gente conseguir passar para a população que, olha, o nosso projeto é que você tenha uma vida melhor. E uma vida melhor não é só que você
você não tenha mais dificuldade, mas que você possa ter prazer, que você possa aproveitar a vida, que a sua vida... Isso é ter uma vida digna. Então, esse trecho me agrada muito. Total, e ele ainda aproveita para fazer uma cena ao empresariado, né? Falando que vai ter aumento no consumo e vai fazer a roda da economia girar. Então, tipo assim, consegue atacar em todas as frentes. Calmos. Em 2026, esse dinheiro extra nas mãos do povo brasileiro deve injetar 28 bilhões de reais na economia. Um estímulo extraordinário para o comércio, para a indústria, o setor de serviços do empreendedorismo, que vai gerar mais emprego, mais oportunidades e mais renda. O país inteiro vai ser beneficiado. Minhas amigas e meus amigos, em menos de 3 anos de governo, colocamos novamente o Brasil entre as 10 maiores economias do mundo. Tiramos pela segunda vez o país do mapa da fome. Teremos em 4 anos a menor inflação acumulada da história e a menor taxa de desemprego. O salário mínimo voltou a subir acima da inflação. Chora Banco Central, né? Chora Campos Neto. Isso aí é pro Campos Neto chorar. Chora. É isso aí. Quer enfiar a taxa de juros a maior do planeta, absurdo e sem justificativa nenhuma? Tudo bem. Mesmo assim, a gente ainda consegue. Porque isso aqui é gestão pública, meu amigo. Isso aqui é governabilidade e bate na mesa. Aqui a gente consegue. Eu acho isso fantástico. Eu acho isso fantástico. Eu acho fantástico mesmo com uma rasteira. Mesmo com a taxa de juros absurda, injustificável, mesmo assim, a gente ainda consegue fazer a coisa funcionar. A gente ainda consegue o desemprego lá embaixo. A gente consegue a inflação controlada, não de hoje, está controlada de muito tempo, sabe? A inflação está controlada há muito tempo e mesmo assim essa taxa de juros está lá em cima e a economia cresce, e o PIB cresce. E a qualidade de vida aumenta. E tem mais dinheiro em programa social. E já percebam que já não tem mais aquela reclamação constante sobre ajuste fiscal o tempo todo na mídia. Porque chegou uma hora que não tem mais pra onde vocês quererem enfiar isso na gente. Porque a taxa de juros tá lá em cima. Os gastos estão lá embaixo. E aí? Vocês vão reclamar de quê agora? Então já parou até essa palhaçada um pouco. Assim, de vez em quando vem alguém tentar falar disso. Mas não tem mais desculpa nem nesse ponto de reclamar. O que a galera continua a insistir é porque, queira ou não, isso é bom lembrar, né? O desemprego lá embaixo, o nosso sistema, o nosso empresariado detesta. A elite brasileira detesta que você tenha baixo desemprego, porque isso significa que as pessoas elas podem ser mais exigentes, elas têm que receber mais salário, elas não vão aceitar receber salário de fome. Você começa a retirar o exército de desempregados, que ele mantém o alto lucro do empresariado. Ele facilita que você explore a população. Então essa galera não gosta disso, mas eles não conseguem criticar. Nesse ponto o governo está conseguindo se blindar, assim, não dá para fazer crítica. Eu tava escutando, acho que foi uma parte que o Medo e Delírio colocou no último episódio, não sei se era a Miriam Leitão ou a Mônica Bergamo, não sei, comentando desses índices financeiros, né, que a previsão do mercado era que a inflação fosse mais de 6% esse ano. Ela está em 4 e pouquinho, com a tendência até ser menor no final do ano. A inflação de alimentos no ano está em 1,8%. O dólar, que eles estimaram que ia ser 7, está em 5,30, né? E aí com todos esses indicadores também que o Lula enfileira aí no seu pronunciamento, né, que ele faz a transição, que acho que foi muito boa, né, de estar falando do tema e de repente enfia os feitos do governo. E a galera... Entrou uma retrospectiva, exatamente. E a galera não sabe como reagir a isso, a galera do mercado financeiro. Que é como o Rodrigo falou, o juros está lá nas alturas, e aí? Você fala o quê? Se fosse um tempo em que o capitalismo ainda produzia coisas que se compra, era para estar todo mundo soltando foguete. Mas como agora é tudo bet, aí realmente o empresariado fica... É verdade. Criamos o pé de meia, reajustamos o valor da alimentação escolar, abrimos as portas das universidades para a juventude negra, indígena e das periferias. Aumentamos o plano Safra e os recursos para a agricultura familiar. Criamos o programa Luz do Povo, que zera ou reduz a conta de luz das famílias mais necessitadas. E lançamos o Gás do Povo, porque não é justo que as famílias que mais precisam paguem até 10% do salário mínimo por um botijão de gás. Graças a essas e outras políticas, a desigualdade no Brasil é hoje a menor da história. Mesmo assim, o Brasil continua a ser um dos países mais desiguais do mundo. 1% mais rico acumula 63% da riqueza do país, enquanto a metade mais
esse número, jogar esse número também é muito importante. É mais uma dessa coisa assim de mostrar o absurdo que é 1% da população ter mais da metade da riqueza desse país, né? Enfim, isso é um pronunciamento, né? Nem todo mundo vai assistir com tanto afinco quanto a gente, mas é uma informação aí que pode se proliferar. Aos poucos, se for reproduzindo e batendo e mostrando isso em vários conteúdos, a coisa vai se disseminando. E o que eu gostei aqui é que ele fez a escalada para mostrar os feitos do governo, aí você acha que ele vai só, né, exaltar o governo, ele volta a bater nos ricos novamente para finalizar o pronunciamento. Então, assim, foi muito bom, cara, esse pronunciamento. Assim. Eu gosto disso, assim, desse ponto, mas até nesse trecho, eu sei que não daria para colocar isso nesse pronunciamento. Ele é um pronunciamento positivo, ele não é um pronunciamento que ele faz ataques, além de atacar os super ricos, ele não faz ataques diretos, né? É sempre um tom positivo, mas fica, às vezes, a gente sentindo falta, por exemplo, falou do gás. E tem um problema hoje que eu não sei como que o governo vai encarar, mas é necessário falar mais abertamente sobre isso, que você tem um superfaturamento dos postos de combustíveis na hora de vender gasolina. Descarado, assim. Então a gasolina, ela tá saindo barata da Petrobras, você não tem mais a BR distribuidora, então você não tem mais como controlar isso, e você tem nos postos de gasolina, a gasolina com preço alto que não deveria. Então não sei como que o governo pode fazer essa comunicação para deixar explícito de que, nós baixamos o preço da gasolina para tantos reais. Ela está saindo a tantos reais. Então, se você no posto de gasolina estiverem te cobrando mais caro, estão te roubando. Conseguir falar isso de modo claro. Porque os postos de gasolina vão encarar isso como um ataque e vão reagir. Mas em algum momento a gente tem que ligar o foda-se com relação a isso. Porque está tendo uma exploração desmedida, estão vendendo muito acima do preço do que deveriam. E já se diagnosticou esse problema, você já teve essa discussão dentro do governo e no Congresso também, mas ainda não chegou a comunicação com a população. Não só a gasolina, né? O Rodrigo falou da BR Distribuidora, a Petrobras também era distribuidora de gás e a Liquigás foi privatizada e teve um boom de aumento do botijão de gás e a gente viu histórias desastrosas de pessoas queimadas porque estavam cozinhando com diesel em casa ou com álcool. Então, o meu sonho pro Lula do ano que vem é o Lula que ouse nessas coisas, sabe? A Petrobras vai voltar a distribuir, porque agora voltou um pouco, mas assim, como distribuía gás? A Petrobras vai voltar a distribuir, ser distribuidora de gasolina. Toda vez que eu passo na frente de um posto, eu lembro da BR Distribuidora e eu tenho um ódio profundo de Michel Temer, com aquela palhaçada daquela greve dos caminhoneiros que desagou já no governo Bolsonaro a toda essa... Então, assim, o Lula que eu quero é desse tom pra cima. Começa assim, não, tá, a gente vai dar o gás mais barato pras famílias, mas a gente tem condição de distribuir esse gás. Voltar a distribuir gasolina. E aí vai ficar óbvio. Por que a BR Distribuidora está vendendo por X e o fulano aqui, que o posto da família dele está ao dobro do preço? Que é a questão do SUS, né, com o plano de saúde. Os planos de saúde no Brasil só são pagáveis, em grande medida, porque o SUS puxa o preço para baixo. Era a mesma coisa com o braço da Petrobras que distribuía gasolina e que distribuía gás. E refinaria também. Lá em Manaus, a refinaria foi privatizada e a empresa que comprou desativou e está comprando gasolina de outros lugares. E aí é um monopólio. É um monopólio de uma empresa privada, porque se o monopólio tiver que existir, que ele seja estatal, porra. Porque o pessoal lá de Manaus vive reclamando, falando mal da Petrobras, e a gente tem que explicar. A Petrobras não tem mais nada a ver com a gasolina que se vende em Manaus. Eu acho que esse é um assunto que o Lula não vai tocar ano que vem. Ele vai só controlar para ficar do jeito que tá, para não explodir o preço de alguma forma, sei lá o quê. Não, mas não durante a campanha. Ano que vem pode ser reeleito. Ah, sim, eu já tô contando que ele já ganhou, Vitor. Sim, não, aí tudo bem, mas ano que vem a minha chance. ideologia é o sonho, Vitor. Uau! Que isso, aí, mas anota aí, Thaís. A minha ideologia é o sonho. Ideologia é o sonho. Anota aí. Aí bota a maior brasileira viva sonhando, né, deitada sonhando
com a sua ideologia. Mas, assim, eu achei interessante como esse vídeo, na verdade, uma tentativa de fazer nascer a consciência de classe nos brasileiros, né? Porque é isso, ele tá dizendo, ó, você é isso daqui, e aí a política para você é essa daqui. Porque, enfim, a gente sabe que ainda existe muito essa coisa de se ficar defendendo os ricos, né? De pessoas que desejam, que acham que vão ser ricos algum dia. E nesse vídeo aí o Lula, ele faz muito isso, ele elenca muito essas diferenças entre as classes de uma forma muito sutil, mas clara. Não, a Cristine Medeiros, até trazer o relato dela aqui no chat, ela comentou aqui, ó, segunda-feira eu fui abastecer e o aplicativo do posto estava um pouco demorado e o frentista disse, mas o que funciona no Brasil, né, moça? Aí ela disse que cometeu o erro de entrar na conversa e disse que pelo menos ia ter isenção do IR em 2026. E aí, após um longo silêncio, o frentista respondeu, o problema é o cara que ganha o salário mínimo e faz Uber, que vai se ferrar. Realmente, ainda temos um longo caminho, né, nessa comunicação para se fazer entender as coisas. Mas vamos lá, vamos finalizar aqui o vídeo, faltam alguns segundos só. Não, mas só para dar a resposta aqui, dá para virar na hora, desculpa, você tá no carro, dá para virar na hora e falar, nada, eu faço Uber, eu também não vou pagar, tô mó feliz. Pois então é, você que dirige, fica aqui uma estratégia, você que é motorista, pilotos, pilotas e pilotos do Brasil, você que não é Uber e que parar e ver um papo desse, se faça de Uber. Diga que é Uber e que está feliz. Para todos os postos, em todos os postos de gasolina que você passar, você finge de Uber e elogia. Eu acho que a gente pode criar um senso de pertencimento dos Ubers se a gente começar a fingir que faz Uber e falar, não é assim que o Uber tem que se comportar. Vamos lá finalizar aqui. Apenas 2% da riqueza. É riqueza demais concentrada nas mãos de uma pequena parcela de super ricos. A mudança no imposto de renda é um passo decisivo para transformar essa realidade. Mas é apenas o primeiro. Podem ter certeza de que não vamos parar por aí. O que nós queremos é que a população brasileira tenha direito à riqueza que produz com o suor do seu trabalho. Seguiremos firme, combatendo os privilégios de poucos para defender os direitos e as oportunidades de muitos. O nosso governo está do lado do povo brasileiro, construindo um país mais próspero, mais forte e, principalmente, um país mais justo. Muito obrigado. O brasileiro mais importante da história é Luiz Inácio Lula da Silva. Aquela eleição, né? O maior brasileiro vivo que o SBT fez uma vez, lembra? Ah, foi mesmo. E que tinha, Não, mas Luciano olha, Huck na frente de Tiradentes. Eu concordo, viu? Eu concordo. Porque não tô brincando, não. O que a gente tem visto nessas séries históricas, a importância da gente ter esse acompanhamento histórico, né, dos dados, e aí ver de fato assim que é inegável não só como a renda no Brasil melhorou, a desigualdade reduziu. O Brasil mudou tanto que no governo Dilma a gente achou que já estava tudo garantido, que isso já era dado posto e que era daí para frente. Uhum. E a gente viu depois que não era. Então, assim, concordo 100% que é, de fato, o homem mais importante da história do Brasil. E eu já falei aqui, né, eu espero que ele finalize bem esse último mandato dele, espero que ele seja eleito e que ele faça um governo que ele parece que tem interesse em fazer, né, estou aqui otimista com isso. A Gleisi já apareceu na mídia dizendo que o próximo passo é a 6x1, o fim da 6x1, então parece que o PT realmente pegou para si, viu que é de fato algo assim, que é a próxima bandeira deles, que é a bandeira mais importante para se defender nesse momento. O Vitor falou que a isenção de até 5 mil e a taxação dos super ricos é a coisa mais importante, mas eu acho que o fim da 6x1 seria algo ainda mais transformador na vida da população brasileira, mais até do que o fim do imposto de renda, porque é algo assim, como o Lula falou, você vai poder comprar uma televisão, você vai ter mais dinheiro no bolso no fim do mês, e massa, mas assim, tem muita gente no país que não paga imposto de renda, mas que trabalha numa escala 6x1. Então, assim, é algo que vai
mudar muito a qualidade de vida. Pô, tu diz aí, tu trabalha 6 dias por semana, 8 horas por dia, e aí chega um governo e diz, não, você tem o direito de descansar, ou, enfim, de tirar 2 dias fora do trabalho para você fazer o que quiser da sua vida. Você não vai ter só mais um dia. Isso daí, realmente, eu acho que seria importantíssimo. Seria uma pá de cal, assim. Seria muito difícil a direita conseguir sujar a imagem do Lula, ele conseguindo essa conquista para o povo brasileiro. Mas, só que eu não sei se eu concordo com a Ana. De início eu concordo. Talvez o Lula seja o brasileiro mais importante da nossa história. Não, tirando Rodrigo. Não, você é a maior brasileira viva. Agora a gente Achei tá falando que era essa a sua ressalva, era essa. A minha dúvida era com relação ao Francisco Canhos, que é o inventor do chuveiro elétrico. Porque, assim, é uma coisa muito importante, né? Caraca. Então... Deixa eu terminar aqui a introdução da Suda aqui para devolver a palavra para Thaís aqui. Vamos lá. Internacionalmente, o governo busca reforçar o protagonismo simbólico e econômico do Brasil. Após conversa com Donald Trump, o presidente afirmou que o vínculo com os Estados Unidos está indo muito bem. Quem alucinadamente concordou com Lula e fez um tweet quase elogioso foi ele, Little Banana, que disse ter recebido com otimismo a notícia da conversa entre o presidente Donald Trump e Lula. Um diálogo franco entre os dois países pode abrir caminhos importantes desde que guiado por princípios claros. Esta semana também o governo, durante uma coletiva de imprensa com Gleice Daisy Hoffmann, reforçou seu posicionamento a favor do fim da escala 6x1, que a Thaís comentou agora há pouco, aliando-se às demandas sindicais e preparando terreno para debates legislativos que podem gerar atrito com os setores empresariais. Ministros e deputados defenderam o avanço na construção de um modelo de jornada que garanta a vida além do trabalho, com mais saúde e tempo para lazer e cuidar da família. Quem está mais adiantado neste debate é o México, que anunciou a redução gradual da jornada de trabalho para 40 horas semanais até 2030. Atualmente, a jornada de trabalho mexicana é de 48 horas semanais, maior que a brasileira, 44. Mas nem tudo são flores, já que o processo de indicação de Jorge Messias ao STF se transformou no principal foco de tensão política em Brasília. Alcolumbre, presidente do Senado, depois de dias e dias de pitis públicos, cancelou a sabatina e criticou a demora do governo no envio da indicação, classificando o episódio como grave. A bancada evangélica, que até então não tinha nenhum problema explícito com Messias, está ampliando a pressão contra a indicação, e Lula chegou a sinalizar a ruptura com Davi Alcolumbre caso Messias seja vetado. E eu vi agora há pouco, antes da gente começar a gravar, que o Randolfo já disse que a sabatina vai ficar para 2026. Antes de passar a bola para vocês, eu concordo com o Thaís quando ela comenta da escala 6x1, mas quando eu falo que a isenção é a coisa mais importante, é das coisas que já foram aprovadas e já estão entregues, né? Com certeza, o fim da escala 6x1 seria algo ainda mais transformador. E agora eu devolvo a palavra para a Thaís Kisuki e para o resto da bancada, que tem 10 minutos e nada mais além disso para finalizarmos esse tópico. Bom, enfim, os números do governo estão bons. Eu acho que o lance é ele surfar nesse bom momento e não cometer os erros do passado de perder o apoio popular no momento desses tão importante, né? O apoio do Congresso, ele meio que já não existe, e pautas importantes como o fim do imposto de renda, como o fim da escala 6x1, geralmente tem muita aprovação popular, então nem mesmo o Congresso consegue interromper. Eles atrasam, mas eles não conseguem parar os ventos da mudança, por mais que tentem. E, enfim, achei muito engraçado ver que o Bananinha, pelo visto, realmente jogou a toalha, desistiu e resolveu fingir que foi tudo uma grande alucinação coletiva. Mas será que o Paulo Figueiredo tá com raiva dele? Porque um comentário desse, certeza deu briga em casa. Uma parte importante desse anúncio, eu até comentei lá no grupo essa semana, saiu uma pesquisa do IPEA anunciando que a política social mais efetiva dos governos Lula foi o aumento do salário mínimo, né, que é algo que o Rodrigo já tinha falado aqui em programas passados, e para a gente botar de uma vez por todas uma pedra em cima da galera que critica os programas sociais, que foram e são uma solução emergencial para um problema que o Brasil tem, mas tinha muito mais, que era a fome, mas que em momento algum esses programas quiseram se perpetuar como o que as pessoas pintam, como a fonte de renda, como motivo para as pessoas não trabalharem. Todo mundo sabe que isso nunca existiu, mas esse tipo de ação do governo e esse tipo de
de pesquisa serve para a gente calar de uma vez por todas a boca desse pessoal e mostrar que o que realmente a política social do governo Lula foi a inclusão do trabalhador no mercado, a inclusão pelo consumo. Aí tem as críticas que a gente pode fazer do lado mais à esquerda, mas acho que não é o caso, só para dizer que a valorização do salário, né, o colocar dinheiro na mão das pessoas, e é o que faz o Brasil crescer também durante esse processo, né? Porque a gente sempre comenta aqui que o dinheiro na mão do rico ele fica guardado num banco gerando especulação. O dinheiro na mão da classe trabalhadora, ele roda, ele faz a economia girar, ele vira PIB, ele vira todos os indicadores macroeconômicos, né? E também ele vira qualidade de vida na mão das pessoas. Então, esse tipo de iniciativa, né, do imposto de renda é muito importante. A valorização contínua, e aí teve uma canalice gigantesca da Veja essa semana, dizendo que o Lula reduziu o salário mínimo para 2026, sendo que o salário mínimo é atrelado à inflação, a inflação reduziu e, por isso, a previsão reduziu em R$1 para o ano que vem, por conta da inflação que reduziu, né? Não, e a previsão de aumento, né? Mas do jeito que eles falam, parece que ia reduzir o salário mínimo. É muito fácil. Essa daí é uma manchete que foi propositalmente mal escrita, não é aquelas manchetes que a gente fala tanto aqui. Vou começar dizendo que o brasileiro mais importante da história é Luiz Inácio Lula da Silva. O que Diego falou, assim, vou só repetir, Diego, aqui. Você colocar dinheiro na mão da população é uma das formas mais efetivas de da mudança acontecer, porque é palpável. A comida pode estar mais barata, a rua pode estar mais iluminada, mas quando a família tem dinheiro, e mais importante, quando ela sai do mínimo, essa percepção ela é muito maior. Quando você trabalha e ganha um tempo livre, né? No caso do fim da escala 6x1, ou quando você trabalha e a conta no mercado ficou mais barata e você tem uma grana a mais, porque aí você pode comprar, além do mínimo, você pode comprar, sei lá, um biscoito recheado. Isso causa uma mudança que ela não é só na hora, na vida daquela família. Uma vez eu li uma matéria que falava sobre um grupo, uma ONG, que tinha uma distribuição de roupas numa cidade X, e não era só assim, a gente recebe doação e passa essa doação para frente. As roupas eram dispostas como numa loja em Araras, e eram todas lavadas e tal, e a pessoa podia escolher. Então a pessoa parava de ganhar uma camiseta, ela podia escolher uma camiseta. E a percepção psicológica disso na vida de uma pessoa é de dignidade. O dinheiro na mão da família é uma percepção de dignidade. Não à toa o nosso xodó, que é o Bolsa Família, e por nosso eu quero dizer do mundo inteiro, uma das primeiras coisas que se falou é que a maior mudança do Bolsa Família foi colocar dinheiro, não era voucher, não era desconto, não, é colocar dinheiro na mão da dona da casa. Porque se você coloca dinheiro na mão do dono da casa, ele vai beber, ele vai jogar bet, ele vai arrumar umas quengas na rua, vocês sabem que isso é verdade. Se você coloca o dinheiro na mão da mãe, aquilo vira calçado para as crianças, vira iogurte, vira aluguel pago, vira... Se tiver alguém ainda a essa altura do campeonato chorando com isso, por favor, não me escute. Quer dizer, me escute, mas não venha me encher o saco. Essa percepção de dignidade, ela traz uma mudança que é perene. Não é o voucher que a mãe levava na papelaria X para você trocar por material de escola. Isso já causa mudança. Mas você colocar na mão da mãe o dinheiro e ela escolher a papelaria onde ela vai comprar para os filhos, mesmo que seja aquela mesma, isso já causa uma mudança na percepção de dignidade daquela família. E é isso que o Lula tem feito em todas as suas prioridades desde o primeiro governo. Essa isenção, ela vem coroar, e não quero dizer com isso que será a última grande contribuição histórica do Lula, com certeza não, pois ainda temos mais 4 anos de governo, mas dessas mudanças que a gente, enquanto cidadão, enquanto brasileiro, enquanto gente, não aceita mais viver sem. A gente tinha um medo muito grande lá no início dos anos 2000 de que depois do governo Lula se acabasse com Bolsa Família, uma coisa que não aconteceu. Pelo contrário, o governo do Jair tentou até ancorar para si uma parte, né? Mudou o nome, tirou uma série de coisas. Então, é impensável um Brasil que não tenha Bolsa Família. Da mesma forma que vai ser impensável um Brasil que cobre imposto de quem ganha menos de R$5.000 um
Brasil que não valoriza, na realidade, o salário mínimo a cada ano, um Brasil que não propicie que o estudante possa fazer um pé de meia e etc, etc, etc. Então, se o Rodrigo quiser argumentar aí por que ele acha que não concorda comigo, porque eu não acho que há argumentos contra isso. Lula, por favor, vamos nos encontrar. O meu sonho, Lula, é chorar na sua frente, porque eu não vou conseguir fazer mais nada. Não, eu argumentar contra a Ana Raíssa, assim, eu não tenho o fetiche em perder, então eu não pretendo fazer isso. Nesse último minuto aqui desse tempo, eu só vou fazer um adendo a tudo que vocês falaram com relação à percepção de melhora. E isso me lembra o comentário que a gente fez mais cedo com relação ao relato da Cristine Medeiros aqui. O aumento do salário mínimo, ele importa, ele traz a percepção de ganho. Você ter controle inflacionário traz percepção de qualidade de vida. Você diminuir impostos mais pobres traz percepção de que o dinheiro vale mais. Você ter tempo para aproveitar esse dinheiro traz a percepção de qualidade de vida, mas a gente tem que enfrentar em algum momento o problema da uberização no trabalho, porque isso desarticula trabalhadores, isso causa a impressão de que o dinheiro ele vem pura e simplesmente pelos seus esforços. E uma maneira bem eficiente de fazer isso, que em algum momento o governo vai ter que fazer, é criar o seu sistema público para isso. Os aplicativos próprios do governo estatais que vão cobrar bem uma taxa ínfima dos trabalhadores, e você vai ter opção. Você pode trabalhar para Uber se você quiser, mas você também pode trabalhar direto no app do governo. O governo ele tem que criar os seus próprios aplicativos, ele tem que enfrentar esse quase monopólio que você tem de uma empresa e que explora e desarticula os trabalhadores. Parece improvável hoje você dizer que a gente vai ter um sistema do governo, estatal, e o trabalhador vai poder se cadastrar, fazer as suas corridas, ganhar o seu dinheiro, talvez sem taxa nenhuma para ele, por aplicativo, ou com uma taxa ínfima, parece absurdo. Mas um dia pareceu absurdo que a gente pudesse criar um sistema como o Pix, por exemplo. E não só funcionou, como quando grandes empresas resolveram tentar derrubar o Pix, a população abraçou e falou, não, isso agora é nosso e a gente não vai deixar que tire o Pix. O dia que você tiver aplicativo para acabar com esse modo de uberização de trabalho e o trabalhador tiver cadastrado ele ganhando muito mais dinheiro, sem ter que pagar a taxa absurda, com qualidade de trabalho e ainda possibilidade de articulação, pode ter certeza que antes do final do primeiro ano de introdução desse aplicativo, todo mundo vai falar, isso aqui é do Brasil, a gente não vai aceitar quando a Uber disser que isso é competição desleal e que tem que acabar. Aquilo vai ficar. E aí a gente retoma essa parcela da população que está alienada, que não consegue entender os ganhos que tem com o governo de esquerda. Excelente! Esse é um tema que daria tranquilamente um episódio inteiro, né, e vários outros pontos que vocês tocaram aqui, mas precisamos andar aqui com a nossa pauta. Só um último comentário aqui em relação ao Davi Alcolumbre, com essa treta que ele arrumou com o governo, que eu acho engraçado que ele achou que só ele sabia jogar o videogame, né, tentando marcar ali a sabatina do Messias antes do prazo, né, que tava todo mundo esperando, e aí forçar o governo a perder. Aí o governo falou, opa, pera aí então, calma aí então que eu também sei jogar isso aqui. Atrasou o envio da documentação e criou essa celeuma aí toda, que agora só vai ficar pro ano que vem. Se foi uma jogada ensaiada, um teatro, tudo isso aí, foi um teatro muito mal apresentado, né? Foi uma novela ali nível Record. Então, assim, vamos ver se 2026 essa treta aí se resolve logo. Ou então, Lula, agora indica outro, Lula. Pode ser também. Só não indica. Mas você não acha que indicar outro essa altura ia pegar mal? Não, claro, aqui é uma brincadeira. Quando a gente fala indica outro, indica um outro perfil que a gente quiser. Se é uma mulher negra, né? Alguma coisa assim, né? Não, não Simone Tebet, né? Porra, Rodrigo Pacheco, igual o pessoal falou aí. Agora, o Alcolumbre, ele tá se esforçando muito nesse fim de ano para tomar a vaga de Arthur Lira, de homem mais chato da política brasileira. Bom, mas vamos lá pro nosso tema secundário aqui desse primeiro bloco, porque uma figura que o Rodrigo gosta muito, que é Gilmar Mendes, o ministro do STF, concedeu liminar nesta última quarta-feira, determinando que apenas a PGR poderá protocolar pedidos de impeachment contra ministros do STF. A decisão suspendeu dispositivos da lei que permitam que qualquer cidadão ou parlamentares apresentassem denúncias e elevou o quórum mínimo no Senado para 2/3, ou seja, 54 votos, em vez de maioria simples. Segundo Gilmar Mendes,
defende a mudança necessária para evitar o uso indiscriminado do impeachment como instrumento de intimidação política, preservando a independência e estabilidade do judiciário. Ele argumenta que permitir denúncias pela população em geral poderia transformar um mecanismo excepcional de responsabilização em algo banal, sujeito a pressões e retaliações. A decisão ainda precisa ser referendada pelos demais ministros da Corte. O STF anunciou que isso ocorrerá em plenário virtual entre os dias 12 e 19 de dezembro. Segundo o blog da André Sadi, interlocutores afirmaram que a decisão foi para desarmar o golpe parlamentar contra a Corte que vinha sendo gestado para 2027. Hoje, no dia em que estamos gravando, Gilmarzão da Galera afirmou que a decisão não busca proteger magistrados, mas que se trata de aplicar a Constituição, tendo em vista que a lei de alguma forma já caducou, pois ela é de 1950, feita para regulamentar o impeachment no processo da Constituição de 46. A Advocacia Geral da União pediu que Gilmar Mendes reconsidere a decisão, a AGU do Messias, indicado ao STF. Em manifestação enviada, a AGU pede que a medida cautelar também tenha os efeitos suspensos até o julgamento em definitivo do tema pelo plenário. A decisão provocou forte reação no Congresso. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, manifestou indignação, afirmando que a medida representa uma usurpação de prerrogativas do Legislativo e que apenas uma mudança via lei poderia alterar o rito do impeachment. Parlamentares da oposição também criticaram, chamando a liminar de um golpe institucional. E agora, 5 minutos, tá bom para comentar esse tema? Vambora. Eu acho engraçado que tudo é prerrogativa do Legislativo, né? Ninguém pode falar sobre nada, fazer nada, porque tudo é prerrogativa do Legislativo. Se você parar para ver, é só o Legislativo que tá brigando com todo mundo. A democracia brasileira, ela tem como pilares os 3 poderes, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E o Legislativo, nesses últimos anos, parece um cão raivoso, tentando atacar o Judiciário e o Executivo o tempo inteiro. Então, assim, galera, quando você briga com todo mundo, talvez o problema seja você, na verdade. E, nossa, ele lendo aquela nota lá na mesa do Senado, falando cada sílaba das palavras, como se isso melhorasse o conteúdo do que ele estava dizendo. E, assim, pra gente, com certeza, mas pra todo mundo, ele saiu de menino birrento, né? Apenas. Já não tem uma imagem boa politicamente, né? Aí agora ficou pior ainda com a imagem de menino rei buchudo. Tá recém-separado, né? É uma fase que a pessoa tá meio perdida, caça briga com quem não deve, tá querendo se provar pra ex, falando, olha o que você perdeu. Um homem que briga com todo mundo, um homem que enfrenta o Alcolumbre, um homem que recebe xingo de todos. Quem é que não se impõe agora? Tá feliz, Guilmar? Quem é que não se impõe? Quem é? Ela deve ter falado alguma coisa em casa, assim, todo de saco cheio de você, sei lá, você não caça briga direito. Aí ele, é? Pois agora você vai ver. Aí sobra pra quem? Pra todos nós. Como se a gente já não tivesse o chato do Alcolumbre pra lidar, agora Gilmar, maluco. Eu tendo a concordar, para surpresa de todos, com a Ana Raíssa. Eu acho que Gilmar Mendes, ele espelhou o processo de separação no processo de impeachment, ele pareou as coisas e falou, nossa, né, um desquite é um processo de impeachment, como assim você quer me tirar dessa relação por qualquer coisa? Você não tem o direito de fazer isso, e resolveu falar que não, meteu o louco. Sim, aí virou bagunça, não tem condição. Passou muito do ponto. Nessas horas falta amizade, falta alguém pra chegar e, colega, não manda essa mensagem. Esse áudio não. O Barroso mal aposentou, o Gilmar já tá assim, ó. Não tá ali pra falar assim, não manda essa mensagem agora, não. Cara, e assim, não é possível que vocês acham que o plenário vai referendar essa decisão do Gilmar, cara? Não é possível, cara, não acredito. Eu acho que não. Porque assim, tem uma questão, né? Não, ele tem uma premissa, né? Ele tem uma premissa que é realmente o movimento contra o judiciário que os bolsonaristas estão organizando. Sim. E que pretendem implementar a partir da próxima legislatura se eles conseguirem maioria no Senado. Pois é, mas é o que eu ia falar, tem um lado dessa medida que tá certo pra mim, que é alterar o quórum, porque do jeito que tava escrito, você podia, o presidente do Senado chamar 10 cupincha dele ali numa sexta-feira à noite, fazer uma sessão e 6 votar a
favor e aceitar. Uhum. Né? Então essa parte está certa. Eu não sei se os outros ministros podem emendar a decisão dele ou não sei como é que funciona isso. Mas essa parte para mim tem que manter. E talvez em nome de manter só essa parte acabem aprovando no todo, né? Se não puder remendar, não sei como é que funciona. Não, eu acho que vão abrir discordância e acabar, talvez isso ficando suspenso para 2000. Eu não sei se podem pedir vista em plenário virtual, realmente é uma dúvida que me bateu agora. Mas talvez voltem atrás aí, acatem um pedido da AGU para isso não valer enquanto o plenário decidir e ficar para 2026, porque assim, o resto... Eu acho que vai. Eu acho que vai ficar para mais para diante, porque, né, uma espada embanhada é muito mais ameaçadora. Então vão deixar isso segurar e falar, vocês vão partir para a briga mesmo? Melhor não. Não, e até porque... Mas muito me surpreende o Alcolumbre vir falar de que é usurpação da prerrogativa do Legislativo, quando ele quer usurpar a prerrogativa do Lula indicar um ministro, né? Sim. Cobrando favores. É, como se ele tivesse que indicar, né? Como se o Congresso tivesse que indicar. Quem indica é o presidente, cara. Você gostando ou não. Por usurpar poder, né, queride? Mas o Gilmar realmente passou do ponto aí. E aí vai acabar ocasionando o quê? O Congresso tá arriscado passar uma PEC maluca no apagar das luzes pra mudar o texto e ainda piorar a situação. E aí, como é que ele vai falar que caducou? Como é que ele vai usar a desculpa de que caducou e por isso que ele deu essa canetada maluca? Então, realmente, tem Gilmarzão... coisa que se resolve na terapia, né? Enfim, vamos ver como é que vão ser as cenas dos próximos capítulos dessa decisão aí do Gilmar. Rodrigo, 2 minutos para os momentos jabá, contados no relógio. Cara, o Natal tá aí, entendeu? O Natal tá aí, a gente precisa comprar presentinhos, a gente precisa comprar chocotone, a gente precisa fazer uma bela ceia. Então você vai em apoia.se/midcast e você verifica as nossas categorias, 5, 20, 50, 100 reais, o que tocar no seu bolso e no seu coração. Cada uma dessas opções te dá alguns pequenos privilégios, você pode ter acesso a conteúdo extra no mural do Apoia-se, você pode ter seu nome lido aqui no final do episódio, você pode receber link exclusivo para acompanhar as nossas gravações ao vivo aqui, interagir no chat, interferir no ritmo do programa, corrigir as besteiras que a gente faz. Se não der para você apoiar mensalmente, se comprometer com esses valores todo mês, você pode participar da nossa campanha do Pix Recorrente, na nossa chave podcastmid@gmail.com. A cada R$500 que a gente consegue nessa campanha do Pix Recorrente, a gente lança um episódio extra no mês seguinte, sempre o primeiro episódio extra, uma pauta livre e os episódios seguintes aberto para todo o público acompanhar ao vivo. Tem também a opção de você comprar produtos na nossa lojinha com as estampas com ilustração de Thaís Kisuki. Na descrição do episódio você tem também link para o nosso grupo do Telegram, que foi criado e é organizado por ouvintes, e também para o nosso canal do WhatsApp, onde você recebe sempre notificações quando a gente lançar um novo episódio, cortes ou as enquetes do MidQuest, tudo aqui linkado na descrição do episódio, Victor Souza. Caraca, parabéns, Rodrigo, em 1 minuto e meio, que isso, cara, que orgulho. Muito bem, Rodrigo. Vamos agora então para o nosso segundo bloco. Vamos lá, Ana Raíssa, começar aqui o nosso segundo bloco assim, ó. E por que estamos aqui com essa musiquinha tema, Ana Raíssa? Porque vamos falar aqui sobre o Game of Thrones bolsonarista aí, que rendeu muitos memes. Porém, com aquela flautinha doce de escola. Aquela flautinha de papel, que você só papel. Sabe a flautinha daquele meme que é mal tocada? E aí vai mais ao gosto dos participantes ali desse... Eu quero aquela flauta andina, fazendo a flauta andina tipo clássico, né, do Titanic lá na flauta andina. Só que na flauta andina. A man who must say I am the chef supremo of the Forças Armadas is no chef supremo of the Forças Armadas. Eu falei que Game of Thrones, mas como disse o Diego no início do episódio, né, na abertura, Game of Thrones, né, porque é o que essa galera tá disputando, pois vamos começar esse nosso segundo bloco falando do divertido Game of Thrones bolsonarista, pois Michele Bolsonaro desautorizou as negociações para uma possível candidatura de Ciro Gomes, do PSDB agora, PSDB, hein,
hein, gente? No Ceará e constrangeu líderes bolsonaristas no estado. Em discurso, ela afirmou que a aproximação do PL com Ciro Gomes era precipitada e defendeu que a direita se una em torno do nome de Girão. A ex-primeira-dama ainda repreendeu os líderes bolsonaristas do Ceará, citando o deputado André Fernandes e o deputado estadual Carmelo Neto. Abre aspas. Tenho orgulho de vocês, mas fazer aliança com um homem que é contra o maior líder da direita, isso não dá. Nós vamos nos levantar e trabalhar para eleger o Girão. Essa aliança vocês se precipitaram em fazer. Fecha aspas. A nossa Melisandre despertou a fúria dos filhos numerais do rei Soluço. Flávio afirmou que a madrasta atropelou o próprio Jair, que segundo ele havia autorizado o movimento de André Fernandes no Ceará. Disse que a forma com que ela se dirigiu a André Fernandes foi autoritária e constrangedora. Na sequência, os irmãos endossaram Flávio. Abre aspas. Meu irmão Flávio Bolsonaro está correto. Foi injusto e desrespeitoso com André Fernandes o que foi feito no evento. Fecha aspas, escreveu Eduardo. Abre aspas novamente. Não vou entrar no mérito de ser um bom ou mau acordo. Foi uma posição definida pelo meu pai. André não poderia ser criticado por obedecer o líder. Fecha aspas. Carluxo também se pronunciou. Abre aspas. Meu irmão Flávio Bolsonaro está certo e temos que estar unidos respeitando a liderança do meu pai, sem deixar nos levar por outras forças. Fecha aspas. Em nota compartilhada em seu perfil no Instagram, Melisandre, quer dizer, Michele Bolsonaro, disse respeitar a opinião de seus enteados, mas afirmou que pensa diferente, que tem o direito de expressar seus pensamentos com liberdade e sinceridade. Segundo o jornal o Globo, o conflito, entretanto, começou dias antes, após uma piada de Michele, e no mesmo dia em que o senador Flávio Bolsonaro se autoproclamou porta-voz do pai sem ter combinado com a madrasta. Na ocasião, caciques da legenda bolsonarista faziam uma reunião para definir a estratégia do partido a partir da prisão de Jair Bolsonaro. Com o microfone em mãos, Michele contou para os correligionários que havia preparado milho cozido para que o marido comesse naquele dia e expôs um apelido íntimo, já que se refere ao ex-presidente como Meu Galo, pelo fato de Bolsonaro gostar de milho. Na sequência, ela fez uma brincadeira que, na opinião dos filhos do Bolsonaro, o expôs. Michele disse que, sendo que a reunião era presencial, quer dizer, presencial privada, né, gente? Michele disse que, não é como se ela estivesse na Jovem Pan dando uma entrevista, né? Michele disse que o ex-fungo seguia firme na prisão e que havia chegado a hora de provar ser imbrochável, como disse na medalha dos 3 Is. Presente constrangedor para aliados que consideram imbrocháveis, imorríveis e incomíveis. De acordo com os presentes, Flávio pediu a palavra e foi direto ao dizer que todos deveriam ter cuidado com as palavras, já que a reunião poderia estar sendo gravada. Segundo ele, àquela altura seria danoso que fosse vazado um áudio no qual se associava Bolsonaro à impotência. É muito bom que ele estava com medo disso e cá estamos nós, lendo tudo que ele disse. O senador reforçou que toda decisão dali em diante viria exclusivamente do ex-presidente. Após a briga pública e a reunião do PL que suspendeu o apoio à candidatura de Ciro Gomes ao governo do Ceará, a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, publicou uma foto com o boneco do ex-presidente Jair Bolsonaro de papelão. No registro, ela posou ao lado do senador Flávio Bolsonaro, do deputado federal André Fernandes e do presidente nacional da sigla, Valdemar, aquele do Mensalão. E, abre aspas, com oração, conversa sincera e união, o Brasil tem solução, fecha aspas, escreveu Michele na postagem aí da foto. Se já não bastasse toda essa treta política, Flavinho Desmaio visitou seu pai e ressaltou que todo remendado tem pouco espaço para movimentação, apesar de orientações médicas para realizar exercício e dificuldades para concentração, já que conviveria com uma barulheira provocada por geradores de aparelhos de ar-condicionado que trabalham das 7 da manhã às 19 horas. Segundo Flávio, desliga o ar-condicionado dele. Exatamente, tem sempre essa opção, né, cara? Tá frio, tá chovendo todo dia, não precisa de ar-condicionado. Ele vai se concentrar no quê, pelo amor de Deus? Pra que no caça-palavrinha, né? No cacinha-palavra, como é que é? Cacinha-palavra. Segundo Flávio, o ex-presidente estaria sendo mantido isolado durante praticamente todo o dia. Abre aspas. A ordem aos policiais é deixar ele trancado na chave o dia inteiro, fecha aspas. Porra, por essa eu não esperava, de verdade, que eles não soubessem como funciona a prisão. Caramba, cara. Eu acho que eles acham que o Lula descia todo dia pra receber o Bom Dia Presidente. Ia na varanda, dar um tchauzinho pra galera, né? Eu acho que eles pensam que o povo chega na prisão, leva uma surra e soltam, só pode, né? Não, eles acham que ele ia poder ficar circulando, tomar um café com os policiais, né, com a galera da PF, ir na varanda tomar um sol, acenar pra meia dúzia de apoiadores, né? Acho que era isso. Meia dúzia cada
dia menos. Bom, ainda falando sobre golpistas, vamos a uma pequena atualização antes dos comentários aqui da bancada, né, sobre toda essa treta. O Xandão concedeu no último sábado prazo de 5 dias para que a defesa do general Augusto Heleno apresente documentos complementares comprovando o Alzheimer do presidiário. Heleno alegou, durante o exame de corpo de delito, que teve um diagnóstico e convive com a doença desde 2018. Entretanto, seus advogados disseram que ele foi diagnosticado em janeiro de 2025 com a doença. Já a Câmara Heleno sempre dando trabalho para os advogados dele, né? Não tem jeito. Não deixa o cara almoçar, né? Eu só queria jantar, velho. Foi jantar, é verdade. Já a Câmara dos Deputados bloqueou o salário do foragido Alexandre Ramagem após 2 meses de ausência injustificada. O corte passou a valer na folha de novembro e foi confirmada pela própria casa. Apesar do bloqueio salarial, o gabinete do deputado permanece em funcionamento normal. Além disso, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, assinou nesta última quarta-feira portarias que desconstituem o vínculo de Ramagem e Anderson Torres com a Polícia Federal. O efeito prático é a demissão de ambos. As medidas atendem à determinação do Supremo Tribunal Federal, que ordenou a perda dos cargos dos dois na PF. Agora, deixo vocês à vontade para comentarem aí todo esse imbróglio. Antes de mais nada, quero dizer para os filhos do Jair que se ele está se sentindo solitário, se tem pouco espaço, né, tem um jeito muito fácil de resolver tudo isso, que é indo para Papuda. É só pedir. É só? Cara, lá, não, uma não horinha de banho de nada. sol, de relógio, espaço grande para fazer exercício, vários colegas, né? Assim, antes dos comentários engraçados, né, trazer o tópico sério, que é, a gente evita psicanalizar todas as coisas, mas é muito difícil não vir um Freud Intensifies quando a gente vê o nível de preocupação que um filho tem com a capacidade de direção do pau do próprio pai. Que tanta coisa acontecendo, o sujeito preso, a desarticulação política na sua área, o resto da sua família também investigada, com risco de ser presa, e essa é a sua grande preocupação. Qual pessoa mentalmente saudável, ela fica constantemente imaginando a ereção do próprio pai? Nossa. E esse era o comentário sério, Rodrigo. Agora vamos fazer piada. Agora eu tô com um pouquinho de nojo. Eu fiquei com muito nojo. Mas por falar em nojo, vamos seguir em frente no assunto e dizer que alguém que também devia sentir muito nojo e que está muitíssimo aliviada é a própria Michelle, que não tira mais o sorriso do rosto. Não. É pulinhos e abraços e fotinhas. Cores claras, usando rosa, largou aquele bege, aquele poliéster horroroso. Essa mulher ela tá tão feliz, que isso me deixa preocupada, porque ela não tá feliz só porque Bolsonaro tá preso. Você vê que foi só botarem a besta fera numa jaula que ela começou a arrumar encrenca com todo mundo. Arrumar encrenca com os filhos, arrumar encrenca com o partido, e até agora ela tá ganhando. Então, assim, você vê que ela tem se mostrado mais poderosa do que a gente imaginava que ela fosse, né? E, enfim, ela tem uma capilaridade. Claro que existem os eleitores machistas do Bolsonaro que vão perder o dedo se algum dia votarem numa mulher, mas ela também tem uma penetração muito grande entre as eleitoras mulheres, né? E ela tá viajando o Brasil inteiro, fazendo o que o marido dela fazia, né? Viajando para conversar com o povo. Então, assim, ela tá crescendo e ela tá se sentindo muito poderosa. Uma mulher que mata carpa para roubar a moeda é capaz de tudo. Quando ela apareceu do nada numa coletiva dessa, sei lá, numa reunião dessas do PL Mulher, falando direito, Thaís puxou esse assunto aqui e a gente falou. Essa mulher está recebendo treinamento. Temos que lembrar que essa mulher é a padrinhada de Damares, que é uma erva daninha. Damares está aí, ó, foi consumida pelo Ozempic, tá irreconhecível pelos cantos, tá caladinha, tá na dela, né, se afastou para tratar de uma doença, mas Damares é peçonhenta. Eu lembro da Sabrina Fernandes falando, e outros amigos que foram evangélicos, viu? Falando que quando era criança conheciam a Damares. E eu lembro da Sabrina Fernandes falando que quando a Damares foi na cidade dela, ela
chorou pro pai dela levar ela pra conhecer a Damares. Então, é muito perigoso. A minha esperança é o quê? Que essa cobra de duas cabeças, uma cabeça como a outra, né? Que é a família Bolsonaro. Mas Michelle está sendo assessorada. Ela não está bancando a viúva de marido vivo, a chorona pelos cantos, a mulher fragilizada, porque isso é projeto. Tá aí usando rosa, tá feliz, tá expondo os apelidos do marido, chamou ele nas redes sociais de meu Jack, fazendo referência ao Titanic, e eu torço muito para que o Leonardo DiCaprio meta um processo nela. Mentira, caralho, muito bom. Eu quero ver o bicho todo, pode jogar os apelidos dele tudo aí, não. Então, e eu não acho que ela tem muito respeito é pensar assim, pela que ela dele, realmente, que ela tá abandonando ele na última tábua de salvação, né? Então, congelado. E a tábua que caiba mas os eu dois. vou te deixar morrer. Porque todo mundo sabe que é isso que tá lá no final do Titanic. Mostrando, ó, como que você deve tratar o homem. E aí você fala, solta a mão e afunda no mar gelado. Embora caibam os dois nessa tábua de salvação, ele vai descer. Não, então, até a foto assim, com a Laurinha, né? Até a foto com a Laurinha ela postou, né? A Laurinha sorrindo pela primeira vez. E ela não tem muito respeito à imagem dele, não, viu? Esse negócio de falar aí do incomível, do meu galo, de outras coisas. Ela já falou outras coisas dele meio sem querer, mas ela não tem esse respeito todo pela imagem dele, ela não tá nem aí. E se em algum momento o jogo for entre a imagem dela e a imagem dele, ele que se lasque. Que é a frase correta em relação ao Jair em qualquer contexto, né? Se lasque pra lá. Então, tem que ficar de olho nessa mulher aí. Não agora, porque agora não existe, mas num futuro breve, porque a gente tem uma bancada evangélica por um motivo, né? A Damares foi eleita não por ser bolsonarista, ela foi eleita por ser evangélica. E tantos outros. E eu nem sei se não agora, porque quando ela solta uma nota, ela solta uma nota pública para botar panos quentes, que na verdade faz piorar, né? Mas quando ela afirma naquela nota que ela é uma liderança política pela primeira vez, ali ela tá botando, né, o incomível na mesa. Tá dizendo, olha, preste atenção que vocês estão aí nesse escarcéu, fazendo porra de vídeo, fugindo da prisão, enquanto isso eu tô fazendo trabalho de base. Tô viajando o Brasil inteiro fazendo articulação. E vai lembrar que já rolou aquele papo de que ela seria candidata ao Senado, né, ali no Distrito Federal, e aí parece que isso já meio que subiu no telhado, que eles já estavam pensando num outro nome, mas já tem gente que ainda cogita ela para ser, por exemplo, vice do Tarcísio numa chapa. Então, assim, a gente realmente tem que ter olhar muito atento a isso. Eu não acho que é tudo uma cortina de fumaça, aquela coisa que sempre rolava no governo Bolsonaro, né? Que tudo era cortina de fumaça e tal, mas que pode ser um rebranding dela já mais efetivo, mais midiático para justamente manter o nome ativo aí para 2026, eu não duvidaria. Não acho que vai ter algum impacto, por exemplo, na eleição do ano que vem, ela ser a vice de um outro nome, porque como a Ana disse, jamais vão botar ela na cabeça de chapa, né, sendo mulher, né, o lado bolsonarista, mas sei lá, cara, eu acho que é ficar, a gente ri dessa treta, dessa disputa aí pelo trono pública, mas realmente temos que ficar atentos aí com toda essa movimentação. Mas no frigir dos ovos, para um lado evangélico ser pragmático e meter ela e mandar o lado bolsonarista ideológico se fuder, é dois palitos. Mas dentro do PL acho difícil, acho que isso não rolaria não. Enfim. Mas se ela crescer... Você vê, o próprio Bolsonaro, ele cresceu ao ponto de que partido nenhum conseguia controlar ele. Ele fazia o que ele queria. Então, se ela se tornar alguém mais importante do que o partido, eles vão ter que aceitar ela. Ou então vão ter vão ter muito trabalho. Eles não têm nenhum nome assim ainda, não. É esse nome aqui. O Tarcísio não parece querer sair do governo. Ele tá nessa, assim, tá sendo empurrado, fazendo o que vai, mas ele tá a fim de continuar no que é mais garantido para ele mesmo. Ela tem conseguido cada vez mais galgar seus espaços. Não sei se ela vai conseguir o que ela deseja de fato, mas ela tá construindo aí algo para ela.
ela infelizmente é mais radical e mais inteligente do que o resto da família dela. Bom, eu não sei realmente se o que ela quer é se candidatar. Até o momento, não me parece. Pode mudar, mas até o momento não me parece que Michele Bolsonaro queira se candidatar. Ela é um pouco mais esperta que o resto da família e me parece que ela quer se constituir como uma liderança, mas sem sofrer o ônus de uma candidatura. Que ela já percebeu que ela pode ter isso. Ela pode ter controle, ela pode ter ganhos financeiros, ela pode controlar as coisas sem precisar se candidatar. Então talvez ela tenha aprendido observando outras figuras, lideranças partidárias, como Kassab, por exemplo, que consegue controlar tudo sem precisar constantemente estar disputando alguma cabeça de chapa ou algo assim. Isso me parece ser parte do projeto dela. E vamos considerar fortemente que ela acabou de salvar o PL do falecimento, porque se o PL tivesse feito essa parceria, né, esse vínculo direto com o Ciro Gomes, significaria o fim. O partido iria degenerar em meses e ele iria acabar, porque é o que acontece, né? Ali é o fracasso, é um sujeito viciado em fracassar, viciado em perder, não há motivo. E é muito engraçado, para não deixar de fazer esse comentário, que o Ciro Gomes tentou fazer um pacto com o diabo e o diabo recusou. E a gente tem que lembrar que o PL não é nada. O PL sempre foi uma legenda parda. PL esse, o partido de José Alencar, vice de Lula. Sempre bom lembrar. Exatamente. E o PL, ele é feito destes nomes. Então, assim, ele já foi vice do Lula. Agora, ele é o cabide da extrema-direita. Se esses nomes resolvem sair, de vez em quando alguém ameaça sair, o PL volta ao Senado. Então, ele não é um partido de vulto, né? Então, o que ia acontecer com ele, apoiando o Ciro Gomes, era isso que o Rodrigo falou, assim, ia murchar e ia cair. Então, eu também acho que se Michele for para qualquer outro partido, ela leva o nome dela, do jeito que o Jair trouxe também. Ele era da onde? A gente nem sabe quando ele era 22. E aí agora, então assim, infelizmente são nomes grandes demais para legendas, né? Isso não é mérito só do Lula, do PT. Então, quando os filhos dele, eu nem sei se todos os filhos dele são do PL, não são, né? Atualmente mas sim. Dias, todos, né? Mas esses dias eu acho que foi o Flávio que tinha ameaçado sair, uma coisa assim. Então, o Bananinha tinha ameaçado. Ele é do PL Texas agora. Esses nomes saindo, eles levam os seus eleitores, eles levam suas ideologias, eles levam e o PL volta a ser só uma legenda. Não, só finalizando aqui, eu fui tentar achar uma imagem do Flavinho, porque eu ainda acho que se tivesse que chutar alguém que o PL fosse colocar como cabeça de chapa, seria ele. O ex-presidente Jair Bolsonaro escolheu o filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, para ser candidato à presidência da República nas eleições do ano que vem. A informação foi confirmada em nota pelo próprio Flávio Bolsonaro. Por mais maluco que isso pareça, porque ele tem garantida a reeleição no Senado. E se ele perder a eleição para presidente, ele fica sem cargo, né? Mas eu tava procurando aqui porque eu tô vendo que ele cada vez mais tá tentando ficar parecido com o pai. Ele teve uma foto que ele divulgou, que ele tava com um cabelinho assim, estilo Jair 2018, Sim. assim, muito Ele começou parecido. A pentear o cabelo igual o pai. Puta merda. Exatamente. Eu reparei isso essa semana. Exatamente. Só que eu não achei essa imagem que eu tinha visto, só que eu acabei caindo num trecho de uma entrevista que ele deu aqui, sei lá pra onde, pro Flow Podcast, que ele comentou aqui, ó, durante a entrevista, Flávio também relatou que Jair está se recusando a comer as refeições oferecidas pela prisão e que as visitas ao pai são bastante limitadas. Então, tipo assim, ele tá recusando a comida que dão pra ele lá na Polícia Federal, e lembra aquela vírgula do Medo e Delírio, né, que eles sempre botam, acho que da Thaís Oyama, né, dizendo que ele era paranoico, que ele não aceitava a água nos lugares, que sempre olhava tudo quando chegava no hotel e tudo mais. Mas aí tem essa aspas aqui do Flavinho que é demais, ó. A gente não tem muita informação em tempo real. O tratamento que tem sido dado a ele não se dá nem a traficante de drogas, chefe de facção criminosa. O cara quer aquelas tagzinhas que você Big fica... Brother. Um Big Brother, ele quer um Big Brother do pai dele. Vai ver, o pai dele quer comer capim, gente. Leva um fardo, porra. Tá reclamando também? Prende a família inteira numa sala só. Pronto. Pega
família inteira coloca todo mundo preso numa cela só. Aí resolveu o problema. E vocês podem ficar reclamando entre vocês lá. Não quer, não pode fazer visita direto? Faz a visita permanente. Flávio relatou que a família só tem informações quando um parente de Michele leva marmitas para o Jair. Ele se recusa a consumir qualquer coisa de comida e bebida que é fornecida lá dentro, onde ele tá. Não por causa dos policiais, mas porque ele tem uma desconfiança da origem disso. Caraca, que paranoia, né, cara? É loucura demais. Paranoico. Mas nessa própria fala da Thais Oyama, eu não lembro quem é que tá no diálogo ali com ela, que fala assim, cara, ele se dá uma importância de que não é compatível com o fato dele ter sido sempre um deputado medíocre. Ele acha que alguém estava interessado em grampeá-lo. Depois que virou presidente, você até entende, né? Porque até a Dilma foi grampeada. Agora, querido, você acha que iam te prender, que ia ter todo esse rolê burocrático, né? Pra chegar lá alguém dar uma marmita envenenada pra esse coió? Inclusive, se alguém estiver planejando fazer isso, não faça, viu? Eu quero ele vivo por 27 anos lá dentro, soluçando todos os dias sem parar. Com a chave passada na porta. É isso aí. Tem que avisar que ele pode comer tranquilo, que não tem perigo de servir camarão para presidiário, não. Jamais. No máximo a marmita do MST. Vamos encerrar então? Alguém, por favor, aproveita, coloca perto da janelinha, se tiver uma janela lá, alguém leva a máquina de solda, começa a soldar as coisas para poder subir o cheiro de solda lá. Pô, vai ser divertidíssimo, cara. Nós tava usando plástico, vamos queimar plástico lá. Pra ficar sentindo. Esse é o tipo de trollagem, né? De trollagem. De trollagem, assim. Começar a mandar. Ele pode receber correspondência, né? Vamos começar a mandar cartãozinho pra ele. Começa a mandar cartão, assim, cartinha pra ele com as fotos dos memes. Pra ele ficar feliz. Afinal, ele é favorável à tortura, né? Pois é. E essa aí seria a tortura do bem, né? Mandar meme pra pessoa, pô. Pois é. Exato, ninguém tá nem arrancando as unhas dele, enfiando palito embaixo. A família sabe onde ele tá? Pois é. Ora, olha só que privilégio no sistema carcerário brasileiro em 2025, ele não está sendo vítima da própria ideologia. Veja como a democracia funciona para todos, mesmo quando você não merece. É isso. Bom, fechamos aqui esse tópico. Eu vou só então ler a questão da prisão do Bacelar, pra gente não precisar comentar porque já tá muito tarde, mas só para ficar o registro aqui, né? Nessa última quarta-feira, dia 3, a Polícia Federal deflagrou a Operação Unha e Carne, que resultou na prisão preventiva do presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacelar, do União Brasil. Ele é investigado pelo suposto vazamento de informações sigilosas da Operação Zargum, a ação que levou à prisão de TH Joias, ex-deputado estadual, em setembro. Para efetivar a prisão, o superintendente, essa parte eu achei maravilhosa, o superintendente da Polícia Federal no Rio, Fábio Galvão, convidou o presidente da Assembleia para uma reunião. Bacelar aceitou o convite e acabou sendo preso no local, onde também teve o celular apreendido. Ele é o 5º presidente da Alerj preso desde 2005 e a Polícia Federal agiu dessa forma justamente para não ter espetacularização da prisão do Bacelar. Foi essa a informação que eles passaram. Sempre um Rodrigo do mal, né? Segundo divulgou o blog do Otávio Guedes, Rodrigo Bacelar avisou o TH Joias por telefone na tarde anterior à ação que prendeu o ex-deputado estadual. Além disso, Bacelar teria orientado o TH Joias a destruir provas. Depois de receber o aviso, o TH Joias fez uma limpa em casa e chegou a organizar uma mudança para eliminar as provas que mantinha na residência, utilizando até um caminhão-baú. Entre as preocupações de TH estava um freezer cheio de carnes. Aí vamos pro diálogo aqui, ó. Abre aspas. Ô, presida, não tem como levar não, irmão. Pô, como é que leva? Tem como levar não, irmão. Esses filha da puta vão roubar as carnes, hein? Disse TH Bacelar numa mensagem que ele mandou e a foto de 2 freezers cheios de carne, né, lotado. Aí tá aqui, Obrigada a Deus pelo Vitor ser carioca e a gente poder ouvir isso. Segundo... No idioma original. No idioma original. E aí, no inquérito da Polícia Federal, né, segundo aí a resposta a essa mensagem do TH Joias, o Bacelar disse, deixa doido. Então, isso tudo foi apreendido, né, junto com, cara, essa parte também é maravilhosa, isso tudo foi descoberto, apreendido junto com o celular do TH Joias, porque quando o Bacelar deu aviso pra ele, ele pegou o celular e destruiu. Aí ele comprou um novo e ficou mandando essas mensagens pro Bacelar e foi preso com esse celular novo. Então, assim, um grande gênio. Além da prisão, a operação incluiu 8
8 mandados de busca e apreensão, entre eles no gabinete da Alerj, e a apreensão de pertences bacelar, como o celular, e R$90 mil encontrados no carro do parlamentar. A PF aponta que há indícios fortes de atuação deliberada para atrapalhar a investigação sobre o suposto esquema de corrupção, tráfico de armas e drogas e lavagem de dinheiro envolvendo membros da facção Comando Vermelho, agentes públicos e políticos. E aí parece que também foi divulgado que lá no gabinete do TH Joias, né, quando teve a operação, não tinha nem computador no gabinete. Tipo assim, passaram a limpa lá também, mostrando claramente que ele foi avisado realmente antes da operação ser efetivada. Antes de mais nada, parabenizar o delegado por essa ação. Assim, né? Fantástico. Acho que a simplicidade, ela é muito desvalorizada. Concordo, Diego. Realmente foi maravilhoso. E o desespero dele com o freezer cheio de carne, cara, querendo levar na mudança do caminhão baú. Eu tô. É puro suco do Rio de Janeiro isso, na moral, cara. Bom, a gente vai ver como é que vai ser o desenrolar dessa situação, mas por enquanto lá o bacelar continua preso no dia que a gente está gravando. Parece que a CCJ da Câmara aqui do Rio marcou uma reunião para amanhã para definir sobre o afastamento aí do bacelar. Vamos ver como é que vai ser essa situação. Lembrando que o TH Joias, ele é ex-deputado por quê? Porque ele era suplente do Pisciani, e aí quando o TH Joias foi preso, para a Câmara não decidir o que faria sobre ele, o que fez? O Cláudio Castro exonerou o Pisciani filho, né? Para ele voltar a ser deputado, e o TH Joias automaticamente perdeu o mandato, e aí a Câmara não precisar se indispor com essa situação. O Rio de Janeiro sempre inovando, né? Sempre na vanguarda do atraso em relação à política. Vamos agora, sem mais delongas, para o momento leitura de títulos. Falando em Rio de Janeiro, né? Corregedoria da PM do Rio prende 5 policiais do Batalhão de Choque por crimes na mega operação da Penha e do Alemão, surpreendendo um total de menos 5 pessoas. Deve estar faltando uns 180 agora, né? Comissão do Senado aprova projeto que aumenta a tributação de bets e fintechs. Olha só, né? Fez que foi, não foi, fez que vai, não vai, acabou que foi. Essa aí era mais uma pro governo falar, olha, lançar pode usar meu trabalho, só não copia tudo. Ó, fica aí a dica, Sidônio, para esse meme. Falando em bets, SUS terá teleatendimento em saúde mental para compulsão por bets. Ainda tem gente que quer ignorar isso. Eu tava vendo uma notícia hoje que, assim, o número de patrocínios, né, em clubes de futebol aumentou, assim, de uma forma absurda, e a arrecadação dos clubes da Série A do futebol brasileiro, assim, aumentou, assim, num nível nunca antes visto, cara, justamente por conta do patrocínio das bets. Assim, são cifras astronômicas. Não, infelizmente, o esporte e a cultura brasileira estão completamente sequestrados pelas bets. Se você for, sei lá, no carnaval, for nas festas de São João, o que mais tem é propaganda de bet patrocinando esses grandes eventos. O dinheiro do país está todo concentrado lá, e são elas que têm dinheiro e têm interesse para esse tipo de coisa. Então, assim, realmente, elas se espalharam bastante. Eu fui pegar aqui, ó, a notícia do G1. Bets fazem patrocínios de camisas do Brasileirão saltarem 125% em 2 anos. O levantamento exclusivo da agência Jambo Sport Business foi feito a pedido do G1, mostra que o valor total destinado ao patrocínio master dos clubes, ou seja, aquele principal que fica na camisa, né, na frente ali, passou de 496 milhões de reais em 2023 para 1,1 bilhão em 2025. Vou guardar esperanças que aí talvez aí a médio prazo a gente consiga voltar a proibir esse tipo de absurdo, né? Que assim, só joga dinheiro para fora do país, a gente não tem controle nenhum sobre isso, não emprega ninguém e é um problema de saúde pública. Por falar em saúde pública, o Ministério Público pede reabertura de ação contra Calvo do Campari após coach ser acusado de agredir namorada. Um homem que ameaça mulheres é um agressor em potencial. Não existe discurso misógino, machista, de incel, desses caras aí que o povo vê, que finge que tá gravando podcast para falar absurdos e ficar postando recorte, que seja livre de violências concretas. Sim, sabe? Não tem. É um perigo anunciado. O incel é um
potencial criminoso. Esse discurso incel, esses grupos, esses perfis, esses eventos que eles fazem, têm que ser criminalizados para ontem. Isso é misoginia. É toda uma cultura criada em cima da misoginia e que está dando dinheiro. E aí você vai olhar, é um imbecil num terno horroroso, com a maquiagem do Nino do Castelo Rá-Tim-Bum, fazendo uma cara de idiota, e aí você tem que ver essa foto 100 vezes por dia, porque esse imbecil está em tudo, porque ele fez o que ele avisou que ia fazer, o que ele ensina a fazer, o que ele dissemina. Então, assim, se você que está nos ouvindo, você tem um amigo que segue esses caras, você tem o seu namorado, o seu companheiro, o seu irmão, faça um favor para a humanidade e pare de conviver com essa pessoa. Esse tipo de gente é criminosa. Mas antes, deixe bem claro por que você está deixando de conviver com essa pessoa. Inclusive, essa semana a gente teve muitas notícias de violência contra a mulher. A gente viu também muitas campanhas, inclusive campanhas justamente disso que você falou, Naissa, de homens dizendo que o problema é deles. O machismo é um problema dos homens. A gente só está tentando sobreviver. Está rolando agora uma movimentação, inclusive, de uma marcha contra a violência contra a mulher, que tem crescido, tem atingido níveis preocupantes, muito por causa desses red pills também, porque é isso, eles são muito violentos, não é só o discurso deles que é violento, né? E quando você desumaniza o outro, né? No caso da misoginia, você torna o outro alguém passível das mais diversas violências, né? Você não enxerga o outro como alguém igual, então é uma pessoa que pode muito bem ser destratada. Enfim, o nosso episódio vai sair depois do fim de semana, então não tem como dizer compareçam, né? Mas enfim, fica aí esse comentário, essa lembrança. Aliás, nessa marcha, só um parênteses, Rodrigo, porque a Thaís falou dessa marcha e as meninas que estão organizando pelo Brasil afora estão começando a chamar de combate à violência do homem contra a mulher. E eu acho que é muito importante a gente colocar isso, porque se você fala violência contra a mulher, fica parecendo uma coisa muito fluida, muito volátil. Violência do homem contra a mulher. Homens matam homens e homens matam mulheres. Isso é um problema de vocês. É o que a Thaís falou, a gente está tentando sobreviver, mas isso é um problema de vocês. Resolvam, não adianta fazer o bonzinho e achar um absurdo e continuar perpetuando, porque o homem que não comete violência contra a mulher, ele se beneficia da violência contra a mulher. Querendo ou não, e eu incluo meus colegas aqui, sinto muito, é o sistema. O homem que não é misógino, que não é machista, ou que tenta se desconstruir, ele se beneficia da misoginia, do machismo e da violência contra a gente. Vocês se beneficiam. Se vocês têm esposas legais, amigas legais, vocês estão se beneficiando disso. Se vocês conseguem, sei lá, qualquer coisa na vida de vocês por ser homens, mesmo que vocês não perpetuem isso, vocês estão sendo beneficiados por essa violência. E já que a gente não pode acabar com ela agora, a gente vai começar a dar nomes sérios e claros. É o combate da violência do homem contra a mulher. Inclusive, a Itália votou essa semana a prisão perpétua para o feminicídio. Né? O único adendo que eu faço, concordando plenamente com as colegas, olha, o pessoal fala muito que a esquerda, os governos de esquerda, não conseguem assumir a liderança no discurso da segurança pública. Bom, gente, isso é uma pauta de segurança pública e que a direita nunca conseguiu lidar com isso. Então, se vocês querem mais uma brecha para que a esquerda e o governo de esquerda ele consiga assumir o protagonismo no debate sobre segurança pública, que tal começar por aí? Restaurante da Agricultura Familiar serviu 52 mil refeições na COP30. Bem, temos certeza aí que eram refeições de altíssima qualidade, orgânicas, né? E que mantêm a floresta em pé, certamente. E que o Jair não aceitaria se enviassem para ele lá na prisão lá da PS. Mas porque ele merece. faz uma dieta, dá uma desinchada, deve estar aí precisando, né? Detox. Um detox. Imagina como não anda aquele fígado, menina. Ficou super bonitinho a Ana. Tá aqui num tom super sério. E depois, Restaurante da Agricultura Familiar. Dentro de mim vivem dois lobos. Falando em cela de Torres, Anderson Torres, né, na Papudinha, é maior que 85% dos apartamentos lançados em São Paulo. Que merda, que ódio, bicho.
É foda, né? Isso, a gente poderia falar tantas coisas a partir dessa manchete. Dá pra fazer um episódio só a partir inteiro. dessa manchete. Exatamente, cara. Exatamente. É isso. Ela fala... Só acho chato. Não, tipo, ela meio que fala por si só. Eu não vou nem fazer nenhum comentário. Só simplesmente foda, hein? Só acho que essa manchete perde um pouco, porque o comparativo é com São Paulo, né? E aí você fica meio, qualquer cômodo em qualquer outro lugar no país é maior do que 85% dos apartamentos lançados em São Paulo. CONTRAN aprova novas regras da CNH e acaba com aulas obrigatórias em autoescolas. Agora que é um direito do cidadão brasileiro e não mais um comércio especulativo, aí eu vou tirar essa porra. Agora é a hora. Copacabana Palace cria escala 5x2 para cerca de 600 funcionários. Inclusive, eu vi uma outra manchete mostrando assim que as empresas estão tentando ser mais atrativas, inclusive reduzindo as jornadas de trabalho. Então, olha só como é bonito um país com pleno emprego, né? Como a gente consegue ter coisas boas sem nem precisar obrigar. Esses dias eu passei aqui na frente de uma loja de balão na Asa Norte e eu pensei, cara, só um país em pleno emprego para ter uma loja de balão. É isso, olha, a gente tá tendo até direitos. Olha que privilégio ter 2 dias fora do trabalho. E aí, assim, vocês percebem que isso aconteceu no Copacabana Palace porque tiveram que fazer uma reestruturação, né? Já que os funcionários eles estavam tão exaustos que assassinaram uma bilionária dentro do Copacabana Palace e nenhum funcionário percebeu. O trabalhador está pregado. Olha aí, na escala 5x2, Odete Reutemann estaria viva. Ah, não, pera. Por falar em Banco Master, a Justiça manda soltar Daniel Vorcaro e aplica medidas cautelares. E por falar em Daniel Vorcaro, Toffoli decreta sigilo e transforma em caixa preta a ação. O Toffoli nunca decepciona, né, cara? Não, e a loucura dessa caixa preta, né, que o pessoal tá falando, é porque tornou sigiloso e você não consegue saber nem o andamento da ação. Você não sabe nem assim, porra, o que tá acontecendo aqui? Não, você não sabe nada, não é que tornou a investigação uma caixa preta. Você não sabe nada, absolutamente nada, e agora o cara tá com a sua tornozelinha na sua mansão, né, mostrando que o nosso judiciário é uma maravilha, né, e é isso, cara, depois de tudo que esse cara fez, que a gente falou aqui há 2 episódios atrás, mais um caso de bilionário ficando de boa, porque assim, o que ele tá sofrendo agora de ficar de tornozelinha na mansão dele, pra mim é ficar de boa, depois de tudo que ele fez, e aí o Toffoli ainda me manda a canetada dele atendendo o pedido da defesa, é brincadeira, cara. Vitor, Tem mas que assim, vou dilapidar lembrar as fortunas. eu vou lembrar do comentário que a gente fez no episódio quando a gente falou da prisão do Vorcaro e do envolvimento do Ibanez. Não queria dizer que eu avisei, mas eu avisei, eu falei, olha, Ibanez envolvido no escândalo, Ibanez que já poderia estar preso, sabe-se lá quando, e se não está, é porque tem costas quentes suficiente, é porque ele provavelmente segura muitos rabos presos com ele, então era pouco provável que isso fosse andar de modo rápido quando o nome dele foi envolvido. Hugo Mota entra na justiça para retirar outdoors contra PEC da blindagem e tem pedido negado. O Motinha também é outro que não decepciona, né? É um cara birrento pra cacete. Essa semana ele reclamou que ele e o Alcolumbre iam atrás para descobrir quem foi que inventou isso de Congresso Inimigo do Povo. E eu pensei, eita, tem que esconder o Vitor. Deixo claro aqui que eu não tenho nada a ver com isso, hein? Datena aceita convite para apresentar programas na TV Brasil e na Rádio Nacional, diz EBC. Eu me pergunto pra quê? Foi o que eu me perguntei também. Pra mais gente assistir, porque é isso que vai fazer mais gente assistir a TV Brasil. Pelo amor de Deus, vão pagar caro, porque o salário de Datena não deve ser barato, pra ele fazer aquelas merda que ele faz. Pelo amor de Deus, melhor coisa que Datena fez até hoje foi jogar uma cadeira. Isso que eu ia falar, o programa, se for ele dando cadeirada em bilionário, ou o coach, né?
Ou coach bilionário de preferência, aí eu assisto. Ou Fora qualquer um que isso, mereça. Todo dia uma cadeirada diferente. Então, Tirar vai o ser, mas chapéu do essa- Raio Gil, é em quem você daria uma Isso. cadeirada? Nossa, você tirou as palavras da minha boca, cara. Tirou as palavras da minha Não, boca. se for esse o programa... Alô, galera da EBC que escuta a gente, por favor, faça esse programa acontecer. Em quem você daria... atira a cadeira? Em quem você atira a cadeira? Porra, sucesso total. Aí sim. participação Você especial. vira a cadeira, depois você atira a cadeira. Ah, muito bom. Ó, mas aqui, agora um assunto sério, vai ficar o alerta, né? Marina Silva é hospitalizada após, aspas simples, leve fratura na vértebra. E por Alô, que ela fraturou a idosos, se vértebra? aquietem, porque tava aguando as plantas. Idosos. Carregando Isso o é carregar vaso pra pote. cima e pra baixo. Ai, Mulher. Deus. Certeza que o médico já tinha falado, Dona Marina, evite pegar peso. O que ela fez? Pegou peso. Porque é isso que o idoso faz sempre. Gente, que teimosia, Marina, pelo amor de Deus. Bota os netos, não tem um menino em casa pra falar, afasta aqui pra avó esse vaso aqui pra eu ver como é que tá essa planta. Precisar de jardinagem, aciona o Exército Brasileiro, pô. Caraca, ia ser foda demais designar um cara do exército pra ficar na casa da Marina como Ah, assessor. Tudo pintadinho de branco, porra. Ai, ai. Por falar no Exército Brasileiro, é falso que tornozeleira de Bolsonaro foi contaminada por Césio 137. Não. É o que acontece quando o goiano Eu inventa uma fake news, é isso aí. Quero dizer que eu não acredito na grande mídia, viu? No meu coração, a tornozeleira estava brilhando. Vai falando. ver, era sebo. Nossa senhora, Ai, meu Thaís. Deus. Pra que criar essa imagem, Thaís? São meia-noite e 7. Depois dessa, vamos para as cartinhas da Xuxa. Falta pouco pra você ganhar, baixinho. Não fica desesperando, fica triste, não. Se você escreveu, falta muito pouco. Você já fez o mais difícil, que era escrever. Porque eu sei que tem muito baixinho que é preguiçoso. Mas os baixinhos que não são preguiçosos, um alô, hein? Que som da Xuxa é esse? Vamos às cartinhas da Xuxa, como de praxe, começar com a nossa enquete. A enquete do episódio 61, Tortinha de Climão, Jair na prisão e Lula soberano. Não rimou. Então vamos lá. Qual foi a enquete desse episódio? Além da pesquisa Tornozeleira Solda, que outras pesquisas Lixolas fez em seu celular na tarde que passou com Bolsonaro? Pista de pouso próxima? Disfarçar cheiro de cocô? Meu pai me ama? Ou Camarão Delivery? Então nós tivemos 3 votos no Instagram, a nossa rede social mais flopada, 26 no Telegram, 9 no Spotify e 35 no WhatsApp, o favorito dos ouvintes. O resultado final foi, em quarto lugar, com 14% dos votos, ficou Camarão Delivery. Em terceiro lugar, com 18% dos votos, ficou Pista de Pouso Próxima. Em segundo lugar, com 25% dos votos, ficou O Meu Pai Me Ama. E, infelizmente, em primeiro lugar, com 44% dos votos, ficou a opção mais escatológica de todas, que é disfarçar cheiro de cocô. E agora vamos aos comentários que eu separei antecipadamente. A Thaís Vieira falou: amei que a Thaís, minha xará maravilhosa, recomendou Monty Python e ainda elencou Vida de Brian como melhor e, em segundo lugar, O Cálice Sagrado. É isso aí, tamo juntas, xará. O Adriano Viana falou: dedos cruzados nesse season finale, terminar apoteótico e não com um cliffhanger para mais uma temporada que ninguém pediu. Torçamos, não nossos pescoços. E risos. Torçamos, Adriano. O VG Souza disse que quando a Ana Raíssa falou do pavor que era ver os adesivos de Bolsonaro em 2018, veio na mente dele o frio na barriga que sentiu quando o Jair tomou a facada, porque ali ele teve certeza que o troço seria eleito. E hoje ele se reconforta em saber que Jair está dormindo feito um bebê, em posição fetal e chorando. O SFRI
Sfrigola disse uma informação aleatória, mas a nação cedrameira brasileira ficou em polvorosa, pois um dos atores mais queridos da China veio para a COP30, mas não como ator, como representante da juventude da China, pois além de excelente ator, o gatinho é militante e estudioso ambiental em favor dos pandas e falou também sobre café. O nome dele é Ding Yuxi, como ator, mas na COP30 ele estava com o nome Ding Zouji. Então esses foram os nossos comentários no Instagram, no Spotify, no Blue Sky e no YouTube. Lembrem-se de sempre comentar, curtir e compartilhar os nossos episódios. E quem a gente quer convidar aí para ir tomar um café na sede da Polícia Federal sem intenções de prender nesse dia de hoje é Guilherme Wagner, André Luiz Alves, Leonardo Spor, Kel Cândido, Iana Tavares, Eduardo Vasconcelos, Edna de Lourdes, André Benjamin, Bianca Damascena, Denis Almeida, Jorge Alfradique, Denise Tamarosa, Guilherme Anselmo, Elisnei Menezes, Flávio Schiocat, Ricardo Jalotto, Marina Duarte, Eduardo Leão, Camila Braz, Joana Porto, Daniele Filarete, Ana Iris Marques, Gabriel Pires, Wagner Gomes e Rodrigo Rocha. Muito obrigado pelo seu apoio. E na nossa categoria Um Beijo da Lhama, nós temos Lelê Riso, chegando aqui agora com a gente, Bruno Teixeira, Hugo Albuquerque, Mariana Zampol, Laís de Moraes, Carolina Leão, Maria de Fátima, Cristine Medeiros, Pablo Cardoso e Rene Barcelos. Um beijo para vocês. Na categoria Ministério do Amor, nós temos Tiago Luiz Pereira, Amauri de Melo e o nosso ouvinte misterioso. E aí, Diego, teremos enquete essa semana? E aí, Thaís, teremos enquete essa semana? E aí, Diego, teremos enquete essa semana. A enquete dessa semana pergunta: quem está mais feliz com a prisão em regime fechado do Jair? Michele? Laurinha? Maria do Rosário ou os moradores do Solar de Brasília que não terão mais esse detestável vizinho? É isso, então votem lá no Telegram, inclusive agradeço aos ouvintes que sempre, a Verena, né, que sempre coloca lá a enquete no Telegram, votem aí no Spotify, votem no Instagram e votem no WhatsApp, a melhor rede aí. Tamo junto, Nação Zapper. E agora, créditos finais, Ana Raíssa. Este episódio usou fontes de Época Negócios, Valor Econômico, UOL, O Globo, ICL Notícias, Agência Brasil, Band, CBN, G1, Valor, Folha, Exame, Nordeste On, CNN, Fórum e Correio Brasiliense. Esse podcast foi apresentado por Victor Souza, Thaís Kisuki, Rodrigo Hipólito, Diego Schnelli e Ana Raíssa. E a edição é de Victor Souza. As nossas redes sociais são midcast.com.br lá no Blue Sky, podcastmid lá no falecido Instagram, né, que tá pra morrer, podcastmid@gmail.com na rede social do Banco Central, que é a do Pix. Exatamente, então fechamos aqui mais um episódio e deixei aqui o aviso pro final. Este é o penúltimo, eu disse, o penúltimo episódio de 2025 do Midcast Política até que se prove o contrário, né? Então a programação é essa. Tem esse episódio que está saindo aqui no dia 8 de dezembro, se você está escutando no dia de lançamento ou se você está escutando depois. Teremos um episódio extra que será lançado também no mês de dezembro, né, que os ouvintes alcançaram a meta lá de R$500. Aliás, fica também um agradecimento aqui para o Amauri, nosso mecenas, que fez um... Me faltam adjetivos aqui para... 13º. Um 13º, isso. Ele cometeu um direito trabalhista, de tão generoso que ele para toda a bancada. Então, assim, muito obrigado aí, Amauri, como sempre. Então, assim, em dezembro a gente tem esse episódio, um episódio extra de pauta livre e mais um último episódio que aí eu vou guardar aqui para ficar surpresa para os ouvintes, que não sabemos se o lançamento será no dia 15 de dezembro ou na semana seguinte. Então, se por acaso ficar uma semana aí sem Midcast Política no seu feed, não se acanhe, porque pode ser que pule aí pro dia 22. Ou então o episódio extra a gente lança no dia do episódio regular. Então fica combinado assim, para quem não tá escutando até o final que pula os créditos, não vai ficar sabendo. E aí a gente volta quando, gente? Vamos avisar aqui pros ouvintes? É só depois do carnaval, fevereiro... É janeiro todo de férias, né? Janeiro
janeiro eu tô de férias. Porque vocês estarão de férias, eu estarei trabalhando feito uma condenada. Então, Quer dizer, não é que se for que nem esses condenados aí, né? eu também não entendi. Quem estará de férias em janeiro também não, mas tudo bem. Ninguém quer deputado. Vai estar todo mundo ralando. Mas então assim, o Midcast a princípio volta em fevereiro. Vitor, você sabe que em janeiro vai estar eu e você assim, a gente podia gravar, né? A gente podia não sei o quê. Você sabe. Então vamos lá. A princípio, o Midcast volta 23 de fevereiro, depois do carnaval, vamos meter esse migué? É isso aí. Rapaz! Ai, gente, peraí, não, ó, esquece os nomes, né? Como diz o extremo comunista, no futuro, a Deus pertences. Então com essa a gente encerra, tá todo mundo avisado já aqui, depois não digam que a gente não avisou, mas em dezembro vocês ainda vão ter um pouquinho de Midcast antes das férias e óbvio, se rolar algum evento que mereça um plantão 1-7, 7-1, dependendo desse evento, a gente volta. E aí, quem for ficar com saudade da gente, aproveita e vê aqueles episódios sem pauta, episódios extra que você não conseguiu ver porque a gente tava lançando 15 episódios por semana. Dá uma olhadinha, retoma, lembra, escuta aí a Copa Doces Bárbaros pra ficar com raiva da gente de novo, né? Enfim, faz aí, escuta de novo os grandes arcanos da política brasileira pra você tirar o tarô com as nossas interpretações. Enfim, tem aí muita coisa. Muitos clássicos. E lembrando que o Rodrigo prometeu que o último episódio do ano vai ter pelo menos umas 6 horas de duração. Então, assim, vai ter episódio pra você escutar aí até... Não me recordo. Na volta da nossa férias. Na verdade, a gente vai voltar no final de fevereiro, porque a gente vai gravar um único até lá, né? Pelo visto. Então é isso, gente. Até a próxima semana. Próxima semana ainda tem. E valeu. Abraços. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, falou. Não, eu falei que semana que vem ainda tem, mas pode ser que não tenha, né? Porque... Agora, o futuro dirá, ó. Na semana que vem tem esse episódio, pô. Já põe isso no final, já. Diego. Que foi? É sua vez. Cara, porra. Já achou que era as formigas na... Cuidado que esse negócio de formiga é perigoso. Foi mesmo, vocês acharam um pentagrama invertido aqui em casa essa semana. Presta atenção. Não, bicho, a cara do Diego, tipo... não, eu imagino ele pensar, cara, estão falando baixinho porque tem alguém atrás de mim. Eu não vou olhar pra trás, vai ser pior. Foi mal, Diego. Girou o mundo freak. Nunca olhe para trás.